Na aula retrasada, a gente falou dos glicerídeos, que são gorduras e óleos. Aí, na aula passada, a gente falou de fosfolipídios, que eles são importantes para formar membrana plasmática. Aí, a gente falou também de colesterol, e a gente terminou falando de colesterol, se eu não me engano, não foi? A gente viu que o colesterol ele é só de origem animal, então que célula vegetal não tem colesterol, ele está presente lá na nossa membrana plasmática. E a gente viu que a gente... Nossa, a luz está ruim, né? E a gente viu que a gente consegue produzir colesterol, que parte desse colesterol a gente produz no fígado, parte desse colesterol a gente consegue adquirir pela nossa alimentação. E pelo que muita gente se engana, a maior parte do nosso colesterol não vem da alimentação, vem de uma produção nossa mesmo. Cerca de 70, 75% do nosso colesterol a gente mesmo produz, 25, 30% é da nossa alimentação. É claro que se você comer só bacon, gordura, vai aumentar seu colesterol? Vai, porque você está comendo, você já produz muito, você está comendo muito, então vai aumentar. Mas muitas vezes, mesmo se a pessoa se alimenta bem, pode ter algum caso de colesterol alto. Minha mãe, ela alimenta super bem e o colesterol dela é muito alto. Por quê? Genético. Ela acaba produzindo uma quantidade grande de colesterol. Então, ela tem que ficar de olho na alimentação, mas mesmo de olho na alimentação, tem que controlar através de remédio, tá? Uma outra pergunta que eu acho que a gente conversou na última aula, mas que vale a pena a gente discutir aqui, é que como o colesterol, ele é um lipídio de origem animal, a galera que é vegana, teoricamente, ficaria prejudicada, né? Porque a galera que é vegana, vocês sabem a diferença de quem é vegetariano para quem é vegano? Tipo assim, o vegano não come nada de origem animal, né? Isso, Nada, nada. nada, não come ovo, não toma leite, não come nada de origem animal. Vegano raiz mesmo não usa nem roupa de couro, por exemplo, sabe? Nada de origem animal. O vegetariano, geralmente, ele não come carne, mas ele toma leite, come ovo. Então, assim, se o cara ele é vegetariano, mas se ele consome produtos de origem animal, no leite, no ovo, isso tudo vai ter colesterol. Mas se o cara é vegano, ele não consome nada de origem animal. Ele vai consumir alimentos com colesterol? Não. Mesmo que ele coma margarina todos os dias, margarina é um tipo ruim de gordura, a gente já viu, mas é de origem vegetal. Não tem colesterol, tá? E aí, esse cara ele vai ficar com deficiência, você acha? Vocês acham que um vegano ele tem deficiência de colesterol, já que ele não consome nada de origem animal? Não, Por Não, o que, corpo produz. Vitória? Ah, desculpa. Por que, Amanda? O corpo produz. Isso, pelo que a gente acabou de conversar. O corpo produz grande parte. Tá bom? Então tá, jóia. Aí a gente terminou a aula com uma parte que é muito importante, discutindo a questão de LDL e HDL, que é quando nós vamos fazer exame de sangue, aparece lá, colesterol total. Aí do colesterol total começa a aparecer HDL, LDL, VLDL, e a gente começou a discutir o que significava isso na última aula. A gente tem a péssima mania, e a gente é muita gente, não é só eu e vocês, não. É muita gente do mundo mesmo tem a péssima mania de chamar o LDL de colesterol ruim e o HDL de colesterol bom. Então, quando a gente vai fazer um exame, a gente fala assim, tem que ver como é que está meu colesterol. Aí a gente fala assim, meu colesterol ruim está muito alto. E meu colesterol bom está baixo. Tem que dar um jeito de trocar, de subir o colesterol bom e de diminuir o colesterol ruim. Então, a primeira coisa que a gente já conversou na última aula, mas eu vou bater muito na tecla, porque isso é um erro, muito comum. Não existe colesterol bom e colesterol ruim. Existe colesterol. Colesterol é colesterol. Tem essa de ser bom e de ser ruim, não, tá? E, no geral, o colesterol é uma coisa boa, né, gente? Se o nosso corpo produz porque a gente precisa, não é? A gente viu que, por exemplo, membrana plasmática animal, no nosso caso, precisa de colesterol. Os nossos hormônios sexuais, testosterona, estrógeno, progesterona, são hormônios que o colesterol é precursor. Vitamina D, a gente precisa de colesterol para ajudar nessa produção. Ou seja, o colesterol é uma coisa boa. A gente fica com muito medo de colesterol porque a gente se alimenta muito mal, muito errado. E essa alimentação errada acaba acarretando um aumento na quantidade dessas partículas que a gente carrega no nosso sangue. Professora, mas se não tem colesterol bom ou colesterol ruim, se tudo é colesterol, qual que é a diferença do HDL e do LDL?
Na última aula a gente já tinha comentado bastante sobre isso, que colesterol, por ser um lipídio, ele tem perfil apolar. O nosso sangue, ele é rico em água. Então, nosso sangue, no geral, ele é um ambiente hidrofílico. Vocês lembram disso? Perfil polar. Então, como é que o colesterol, que é apolar, ele vai conseguir se dissolver ali no nosso sangue? Não vai conseguir, porque o sangue é hidrofílico, muita água. O colesterol é apolar, hidrofóbico. Não tem essa interação. Então, o que a gente faz? Como é que acontece? Na hora que eu como alguma coisa muito gordurosa, eu vou quebrar, vou absorver os ácidos graxos, isso vai cair na minha corrente sanguínea e isso, por exemplo, vai ter que chegar lá na minha célula. Mas como é que vai ser carregado pelo sangue? Não tem jeito de ser carregado pelo sangue, porque o sangue só carrega o que é hidrofílico, o que consegue se dissolver nele, porque ele é basicamente água. Se o colesterol é lipídio, é hidrofóbico, não rola. E aí a gente comentou na última aula que existem, então, essas lipoproteínas. O que são lipoproteínas? É como se fossem esses carrinhos especializados em carregar lipídio. Então, esse carrinho, entre aspas, ele consegue carregar o colesterol. Por quê? Porque parte desse carrinho interage com o colesterol, que tem perfil apolar, mas parte desse carrinho também interage com a água, que tem perfil polar. Então, essas lipoproteínas, se eu fosse classificar, vocês classificariam elas como perfil hidrofílico, perfil hidrofóbico ou anfifílico ou anfipático? O que vocês acham? Assim, anfifílico? Isso, Bela, tem que ser anfifílico ou anfipático, que é sinônimo, né? Por quê? Porque parte dessa proteína vai ter que interagir com o colesterol, que é um lipídio, que é apolar, mas parte dessa proteína tem que interagir com o sangue, que é hidrofílico, é polar. Então, essa proteína, parte dela tem perfil polar, parte é polar. Por isso que a gente fala que tem um perfil anfifílico, anfipático. Quais são essas proteínas transportadoras de colesterol? Vixe, tem o LDL, tem HDL, tem VLDL. São várias proteínas transportadoras de colesterol. Qual que é a diferença entre elas? E por que a gente fala que geralmente uma é boa e outra é ruim? Eu falei aqui na aula, mas vocês lembram qual que a gente considera, entre aspas, colesterol bom e colesterol ruim? Vocês conseguem resgatar aí dos exames de sangue que vocês já fizeram? Que tinha, tipo assim, que um leva para o sangue, né? Isso. E aí, tipo, se já tem muito colesterol, vai acumulando. Isso. Então, vamos lá. Ó, como eu falei. HDL, né? Hã? O LD... Ah, não. Deixa, eu vou te ouvir. Pode falar. Estou te escutando. A Márcia escreveu aqui. LDL é bom e o outro é ruim. Isso. O LDL, você falou que ele distribui para muitas células e aí vai para a corrente sanguínea. Então, na verdade, o que acontece? Teoricamente, na teoria, os dois são bons. Porque qual que é a diferença principal em o HDL e o LDL? Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar aqui na imagem. Isso daqui é uma imagem de microscopia, tá? Que mostra tanto o HDL, o LDL, o VLDL. Só para vocês entenderem de onde que vem esse nome, tem que decorar não, mas só para vocês entenderem, quando a gente fala de LDL ou HDL, a gente está falando de o L é uma sigla em inglês. O L vem de lipoproteínas. O HD seria alta densidade e o LD seria baixa densidade. Então, ou seja, toda vez que eu falo de HDL, eu estou falando de lipoproteínas que têm alta densidade, elas são mais densas. LDL são lipoproteínas que têm menos densidade, então elas têm mais dificuldade porque como elas têm mais lipídio, elas vão ter mais dificuldade na circulação ali na corrente sanguínea. Mas a gente não precisa preocupar com isso, não. O que a gente precisa entender é o seguinte: comi alguma coisa, comi uma picanha, por exemplo, tá? Aí durante o processo de digestão eu vou quebrar. Lembra que a picanha ela é rica, por exemplo, em gordura, que são glicerídeos. Não sei se vocês lembram, são triglicérides, que é um ácido um glicerol ligado a 3 ácidos graxos. Durante a digestão eu quebro isso, libero glicerol, libero ácido graxo, a gente absorve no intestino delgado. Esses ácidos graxos, eles vão ter que ser carregados para as minhas células, assim como o meu colesterol, que é um outro tipo de lipídio que tem que ser carregado. Quem vai carregar isso, então, são essas lipoproteínas, que eu vou conversar com vocês agora.
Maior diferença entre HDL e LDL. Se vocês separarem aqui, a LDL é uma lipoproteína, é como se fosse o carrinho que entrega o colesterol para as nossas células. Seja o colesterol que eu comi, a picanhona lá que eu meti, né, o bacon que eu botei para dentro, seja o colesterol que o meu fígado produziu. Tá vendo? Ou é aquilo que eu absorvi lá no meu intestino, por conta da alimentação, seja porque o meu fígado produziu. Esse colesterol, ele tem que ser levado para as células. Quem é o cara que vai entregar esse colesterol para as células? LDL. Você tá vendo aqui que tem como se fosse um carrinho, um mocinho com um carrinho despejando o LDL nas células? É o que ele faz. É importante? Super importante, porque as células precisam desse colesterol. Beleza. Só que quando está com excesso desse colesterol, vem um outro cara, que é o HDL, que é essa outra lipoproteína, esse outro carrinho, que vem aqui, recolhe esse excesso de colesterol e devolve para o fígado metabolizar. Então, como é que é o rolê? É assim, comi, ou meu fígado produziu colesterol, como é que esse colesterol vai para as minhas células? LDL é uma partícula que vai carregar e levar o colesterol para as minhas células. Se por um acaso tiver em excesso, o que eu vou fazer? Eu vou recolher esse excesso de colesterol e vou devolver para o meu fígado para ele poder metabolizar. LDL e HDL são bons, concorda comigo? Os dois são importantes para o meu organismo. Qual que é o grande problema? O grande problema é que, no geral, a população tem uma quantidade maior de LDL do que de HDL, desproporcional. Então, por que o povo chama o LDL de colesterol ruim? Porque quando a gente come um alimento muito rico em colesterol, ou se a gente produz muito colesterol, eu vou começar a entregar, o LDL vai começar a entregar o colesterol para as minhas células, às vezes elas vão falar assim, não, estou de boa, já tenho uma quantidade suficiente. Não, estou de boa, tá tudo bem, estou de boa. E ele vai falar assim, velho, o que eu vou fazer com esse colesterol? E aí esse colesterol acaba sendo depositado nos meus vasos sanguíneos, formando como se fosse umas plaquinhas de gordura. Você já deve ter escutado falar disso. Fala, puta, a veia do cara tá toda entupida. O que a veia do cara tá entupida? É ter esses ateromas, que eu vou explicar o que é. Mas é proveniente, então, desse excesso desse colesterol, porque o LDL, ele tá entregando, as células já estão saturadas, não tem o que receber, então fica ali. Por que o HDL é considerado bom e é considerado protetor? Porque se tem esse excesso de colesterol que o LDL deixa, o HDL vai lá, a figurinha aqui tá ajudando a gente, e recolhe e leva para o fígado. O que acontece é que geralmente a gente tem mais LDL do que o HDL, então fica desequilibrado. Eu acabo depositando mais do que eu sou capaz de recolher. Então, você concorda que nesse desequilíbrio de depositar mais do que é capaz de recolher, começa a ficar colesterol ali nas paredes dos vasos? E isso vai formar o que a gente chama de ateroma, que são placas, como se fossem umas placas de gordura. Na verdade, é um processo inflamatório, que eu não vou entrar em detalhe aqui não, mas se dá por esse acúmulo de gordura. Então, repara, aqui é um vaso sanguíneo. Isso aqui são as hemácias, ou seja, é o sangue que está rodando ali, circulando no vaso sanguíneo. Essa pessoa está com excesso de gordura, tem gordura que está... lipídios em geral, gordura, colesterol, depositam ali na parede. Por quê? Porque você está com uma quantidade grande de LDL e não está conseguindo recolher tudo por ter uma quantidade baixa de HDL. E aí começa a formar essas placas aqui, olha. Você concorda que esse sangue vai ter dificuldade de passar? E essa dificuldade de passar vai gerar algumas consequências que são muito importantes. Todo mundo aqui já aguou alguma coisa com mangueira. Se você deixa a mangueira normal, a água sai num determinado fluxo. Vocês já viram que quando a gente aperta a mangueira, o fluxo, a água sai num jato mais forte, a pressão aumenta, não aumenta? Se a gente diminui a área, se a gente aperta. Às vezes você quer lavar alguma coisa no chão, você quer tentar jogar água mais longe, você aperta a mangueira que a água vai com uma pressão maior. Imagine isso dentro de você. Você tem lá o seu vaso sanguíneo, tá lá passando sangue. Começa a aparecer umas plaquinhas de gordura. Então, você está diminuindo o espaço que o sangue tem para passar. É como se você estivesse apertando a mangueira. O que vai acontecer? O sangue vai passar, mas ele vai passar numa pressão maior. Vocês já viram que uma das consequências dessas, a gente chama de aterosclerose, que é a presença dessas plaquinhas de gordura aí, plaquinhas de lipídios ao longo das nossas artérias, que a gente chama de ateroma, que é mais bonito do que falar plaquinha de lipídios, por exemplo, a pessoa vai ter pressão alta, a pessoa pode ter um AVC, que é um acidente vascular cerebral, a pessoa pode ter um ataque cardíaco, porque vai aumentando a pressão, isso é muito problemático.
Outra coisa que... Porque pensa aqui, isso aqui é uma artéria normal, olha lá. Peraí, cadê? Que é uma artéria normal, o sangue está passando livremente. Aqui é uma artéria que está começando a se obstruir. Aqui vai ter uma pressão maior. E pode acontecer um problema gravíssimo, que às vezes pode ser que obstrua a artéria. Aí ferrou. Porque se obstruir, o sangue parar de passar. E aí, se parar de passar, você vai ter, por exemplo, um AVC. Para de chegar sangue em um determinado lugar. Você vai ter um infarto. Para de funcionar o coração. E ainda pode acontecer uma outra coisa. Pode ser que esse ateroma aqui, em algum momento, ele se solte. E aí ele vai ficar rodando lá dentro da circulação. A gente chama isso de êmbolo, um trombo. E aí esse trombo, já viram falar de trombose? Então pode gerar trombose. Esse trombo pode parar em algum lugar, obstruir um determinado vaso sanguíneo e vai dar muito ruim. Então o ideal é que a gente não deixe chegar nessa formação de ateroma. Como? Aí o povo fala assim, então eu não posso, eu tenho que diminuir minha quantidade de colesterol. Não é simplesmente diminuir, você tem que tentar ver quanto que você tem de LDL e de HDL. O que você não pode ficar é muito desequilibrado. Mas, professora, por que será que, no geral, a população tem muito LDL? Eles já fizeram alguns estudos e eles mostram que é o seguinte, olha que coisa doida. Consumo, por exemplo, de gordura vegetal, lembra que gordura vegetal a gente já discutiu que é a tal da gordura trans? Vocês lembram disso? Gordura trans, ela favorece a produção de LDL. Então, quando a gente come alimentos industrializados, esses alimentos que são muito processados, ali tem um tipo de lipídio que favorece a produção, por exemplo, de maior quantidade de LDL. Se eu tenho mais carrinhos para pegar esse colesterol e deixar do que eu tenho carrinhos para tirar, vai dar ruim. Vocês vão concordar comigo. Em compensação, existem estudos que mostram que quando a gente consome uma quantidade maior de ácidos graxos insaturados, por exemplo, proveniente do azeite, por exemplo, enfim, óleos vegetais, né? Abacate. Esses ácidos graxos insaturados, eles são fatores de proteção, ou seja, eles ajudam a gente a produzir mais HDL. E sabe uma outra coisa que ajuda também a gente a produzir mais HDL, por incrível que pareça? Atividade física. Então, coisas que a gente tem que pensar. Lipídio, gordura, é vilão? Não, não é vilão. É mais saudável você comer, assim, você tem que comer gordura, você tem que comer lipídio, só que você tem que saber qual é o tipo de lipídio que você vai consumir. O tipo é muito mais importante do que não consumir, porque é importante você consumir. Inclusive, é importante você aumentar seu HDL. E uma das maneiras de aumentar HDL, como eu falei, é consumindo, por exemplo, ácidos graxos insaturados. Uma maneira de você aumentar seu LDL, que é o que a gente não quer, consumindo, por exemplo, gordura trans, e também ácidos graxos saturados, principalmente gordura trans. Atividade física ajuda a gente a aumentar HDL. Sedentarismo acaba favorecendo o aumento de LDL. Fala para mim como é que é a nossa vida. A maioria da população sedentária, comendo mal, fast food, comida industrializada. O que isso vai dar? Quantidade grande de LDL comparado com HDL, várias doenças cardiovasculares. Esse que é o problema, tá? Então, primeiro, por que eu não gosto de falar colesterol bom e ruim? Porque o colesterol é o mesmo. A diferença é o carrinho que está levando para um lugar ou para o outro. Segundo, eu não acho o LDL ruim, gente. O LDL não é ruim. Porque o LDL ele tem sua função. O que é ruim é nosso estilo de vida, que avacalha o esquema e faz com que a gente tenha muito mais LDL do que deveria ter. E aí, sim, esse desequilíbrio faz com que ele seja ruim. Que ele acabe atrapalhando o funcionamento do nosso sistema circulatório. Tudo bem? Espera aí que eu vou para as perguntas e a gente continua. Deixa eu só ver aqui. Tem umas perguntas no chat. Gordura trans é a mesma coisa de gordura vegetal, tá? Ô, Thalita, não sei se você lembra. Quando a gente falou de vegetal, geralmente lipídio vegetal geralmente é óleo. Quando está na forma de gordura, que é mais consistente, geralmente é hidrogenada. A tal da gordura hidrogenada, a gente tem o exemplo da margarina, por exemplo, daquele bloco de gordura que a gente usa para fazer empadinha. Aquilo ali é gordura vegetal. Gordura vegetal é a mesma coisa de gordura trans, é a mesma coisa de gordura hidrogenada. Não é uma gordura interessante para o nosso organismo, não, tá? Está associado a doenças cardiovasculares. HDL, Fê, é o que a gente comentou aqui.
tanto HDL quanto LDL são os dois tipos de lipoproteínas que estão presentes no nosso organismo para poder transportar o colesterol. Só que o LDL, conhecido popularmente como colesterol ruim, na verdade, o colesterol é o mesmo. Só que o LDL vai ser essa lipoproteína que leva o colesterol da alimentação e produzido para o fígado para as células. Enquanto que o HDL é uma lipoproteína que leva o colesterol, esse colesterol das células, devolve para o fígado. O que a gente chama de colesterol ruim e colesterol bom, na verdade, é o colesterol que está associado ao HDL e o colesterol que está associado ao LDL. Tudo bem até aí? Entendi, obrigada. Porque eu cheguei agora, perdi monitoria hoje. Não tem problema. Depois você pega a aula gravada ao inicinho, tá? Mas você pode perguntar o que você quiser. Tá, joia, obrigada. Alguma dúvida? Pode continuar? Então, eu vou mostrar um trem aqui para vocês me ajudarem. Deixa eu passar aqui, peraí. A aterosclerose é a doença, então, quando você tem a presença desses ateromas, que a gente acabou de conversar, né? Olha como é que é relativo e olha como é importante a gente saber interpretar os resultados. 2 pacientes fizeram o exame de sangue, tá? E vamos supor que o exame de sangue, o colesterol total, vocês sabem quando que é o ideal de colesterol total? Alguém tem isso na cabeça? Se eu não me engano, tô meio que chutando, tá? Mas se eu não me engano, eu acho que 199, eu acho que é considerado bom. A partir daí, eu acho que é considerado alto. Eu acho, não lembro, tá? Mas olha como que o colesterol total não vale nada. Se você, por exemplo, teve uma amiga minha um dia que me ligou desesperada, falou assim, nossa, Carol, meu colesterol tá muito alto, tá 220. Eu falei, nossa, tá alto mesmo. Ela falou assim, o que eu faço? Eu falei, mas peraí, Ju, seu colesterol total tá 220, mas quanto dele está associado a LDL e quanto dele está associado a HDL? Eu falei assim, não sei, eu só vi o total. Eu falei, não, o total não significa nada. O meu, por exemplo, o total, ele é 190. E aí, quando eu fui comparar o meu com o dela, teoricamente, era pior, tá 220, o meu estava 190. Mas sabia que o dela estava melhor do que o meu? Vamos ver como é que é isso aí. Peguei 2 pacientes, me ajuda a analisar. Os 2 pacientes têm colesterol total de 190. Uma pessoa que é leiga, na hora que bate o olho e fala, paciente 1 e paciente 2, então, eles têm o mesmo risco, eles têm a mesma chance de desenvolver aterosclerose. Os 2 têm a mesma quantidade de colesterol, mas essa leitura é uma leitura rasa, não é? O que a gente tem que fazer? A gente tem que falar assim, peraí, tá, o total é 190, mas quanto desse colesterol está associado à lipoproteína HDL e quanto que está associado à LDL? Vou mostrar para vocês aqui. Primeiro paciente, apesar do total ser 190, desses 190, 150 é LDL e 20 HDL. O paciente 2, também 190 no total, mas 100 de LDL e 65 de HDL. Vocês acham que a chance desses 2 pacientes desenvolver uma aterosclerose ou uma doença cardiovascular, como por exemplo um AVC, é a mesma? Ou algum aí tem mais risco do que o outro? O que vocês acham? A partir de tudo que a gente falou até agora. E se não souber, não tem problema não. Mas, fala aí para mim. É que apareceu aqui no chat, vamos ver. Ó, a Márcia falou assim, acho que um tem mais risco. A Thalita também falou que acha que um. E isso, meninas. Alguém quer tentar me explicar por que vocês acham que um tem mais risco do que o paciente 2? Ou no chat, ou abrindo o microfone, alguém tenta. Porque o LDL está mais do que o dobro do HDL no primeiro. E no segundo, o LDL, o HDL não tá. O LDL não tá o dobro do HDL. Então, tipo, acho que tá mais equilibrado do que o primeiro. É isso aí, Thalita. Se você reparar, os 2 estão com 190. Mas o paciente 1, olha a proporção de LDL para HDL. Ele tem muito mais LDL do que HDL, não é? Então, esse aqui, filho, tá ferrado. Tá muito desproporcional. Ele vai deixar muito mais colesterol do que catar. Então, a chance de ter aterosclerose é altíssima. Esse aqui, ele tem 100 de LDL, mas ele tem 65 de HDL. O LDL sempre é um pouquinho maior, tá? Do que o HDL. Mas olha lá, ele tem 100 de um e 65 de outro. Ou seja,
tá bom demais, ele tá mais ou menos equilibrado. Se você der uma olhada aqui, olha, um LDL bom é menor do que 100. Um HDL bom é maior do que 60. Ele tá com esse maior do que 60 e esse cravado no 100. Esse paciente 2 tá super saudável, mesmo tendo o mesmo colesterol do paciente 1 que tá ferradão. Aí, voltando pro meu exemplo da minha amiga, né? Tinha falado para vocês que o meu era 190, mais ou menos. O dela, 220, ou seja, para quem é leigo, bate o olho e fala assim, minha amiga tá muito mais ferrada do que eu, né? Porque, pô, 220, eu 190, aí vamos olhar os negócios. Gente, o meu HDL tava, sei lá, 40, mais ou menos, assim. O HDL dela tava, tipo assim, 80. Então, no total, é claro que o colesterol dela ia estar mais alto, porque a HDL dela, porque se você somar, o colesterol total é isso, mais isso, mais isso, mais isso. Como o HDL dela estava muito mais alto que o meu, quando somava tudo, o colesterol total dela estava maior do que o meu. Mas o colesterol total não me diz nada. O que me diz são as proporções. E ela tinha muito mais proteção do que eu, porque ela tinha um HDL infinitamente maior do que o meu. O HDL dela dava 3 do meu, ou seja, a minha chance de dar ruim era muito maior do que a dela. Deu para entender? Ficou claro? Conversa comigo, me conta. Rolou? Sim ou não? Tá difícil? Tá rápido? Tá dando para apostila tem entender? uma parte que sobre o HDL e o LDL. Como é que é? Fala de novo. Na apostila tem uma parte que fala sobre o HDL e o LDL. Ah, que ótimo. A gente tem que pegar essa apostila com calma, porque até hoje eu não recebi, por isso que eu não avisei para vocês. Mas com certeza tem um capítulo de lipídio. E nesse capítulo de lipídio, com certeza vai ter isso aí de LDL e HDL. Vocês podiam dar uma lida lá para mim e me falar o que vocês acham, tá? Professora, Oi. então para a pessoa tem que estar de boa, o LDL tem que ser quase o dobro do HDL? Ou menos? A pessoa tá de boa, na verdade, assim, o número exato é difícil da gente falar, mas essa relação de LDL e HDL não pode ser tão diferente, porque tá vendo? Olha assim, repara, o ideal do LDL é que ele seja menor do que 100. E o ideal do HDL é que ele seja maior do que 60. Então, se uma pessoa está com 100 e 60, ela está bem. O problema é a pessoa que nem está aqui, está com 150 e 20. Está com muito mais que 100 de um e muito menos que 60 do outro, entendeu? Então, o negócio é tentar ficar mais equilibrado. O grande problema é quando a gente faz isso daqui, ó. A gente deixa muito desequilibrado. E, geralmente, o desequilíbrio é uma quantidade muito maior de LDL e uma quantidade bem baixinha de HDL. Lembra que o HDL seria como se fosse um protetor. Então, é bom eu ter ele um pouquinho mais alto. Como é que aumenta? Atividade física e alimentação. Entendi. Tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Então, é isso. Dúvida de colesterol? Podemos matar essa parte? Tranquilo? Sim. Sim, então tá bom, Bela. Então, para terminar agora, eu vou falar o penúltimo grupo, que, na verdade, colesterol, lembra que eu falei que ele é precursor de hormônio sexual? Então, o que eu vou falar agora? De bomba. Sabe aquela bomba de academia? Vou falar um pouquinho sobre isso. Vocês já ouviram falar dessa expressão, esteroides anabolizantes? Todo mundo já deve ter escutado falar nisso. Esteroide anabolizante é sinônimo de bomba, tá? Aquela galera que aplica... Ô, gente, bomba não é whey, não é esses shakes proteicos, não. Bomba é um hormônio sintético que o cara aplica, assim, ó, com injeção. É uma substância sintética que ela simula como se fosse a testosterona. E aí, para deixar o cara mais forte ou a mulher mais forte, tá? Professora, mas por que você está falando de bomba dentro de lipídio? Porque lembra que eu falei que testosterona, assim como progesterona, assim como estrógeno, são hormônios sexuais e que a base dele são os esteroides, são o colesterol? Então, só para vocês saberem que está ligado, tá? Quem usa esteroides anabolizantes, ou seja, quem usa um sintético desse hormônio sexual, ele usa para quê? Normalmente é para hipertrofia muscular. O que é hipertrofia? Aumentar a massa muscular. Esses hormônios, como é que eles foram descobertos e, teoricamente, originalmente, como é que eles são usados? Tem gente que tem alguns problemas que, por exemplo,
meninas que algum dia, ou quem aí já começou a entrar na menopausa, por exemplo. Quando a gente entra na menopausa, significa que a gente começa a cair os nossos hormônios. Então, a gente começa a sofrer com várias consequências. Então, um dos caminhos possíveis, não é um único, mas um dos caminhos possíveis, que na hora que a gente começa a entrar na menopausa, existe a possibilidade de a gente repor os nossos hormônios. Nesse caso, nós vamos repor hormônios femininos, estrógeno e progesterona, principalmente o estrógeno. No caso dos meninos, até no nosso caso mesmo também, existem algumas pessoas que produzem uma quantidade muito baixinha de testosterona. Então, quando a gente vai no endocrinologista, o endocrinologista fala assim, olha, vamos fazer uma reposição da testosterona, porque está produzindo pouco, é importante para o funcionamento do organismo, e aí você faz a reposição. Então, esse hormônio não é que ele é proibido, essa substância que imita esse hormônio masculino, não é que ela é proibida, as pessoas usam normalmente se precisam, que nem uma mulher usa, por exemplo, para fazer reposição hormonal, se ela estiver na menopausa, isso é normal de usar também. O problema é que as pessoas descobriram que se você pegar esse hormônio e injetar em você, mesmo se você não tiver deficiência dele, o que ele vai fazer? Ele vai te ajudar a ganhar massa magra mais rápido, ou seja, aumentar musculatura. E que muita gente quer ficar gostosão, ficar fortão. E aí, gente, a galera vai, se aplica. Como na natureza, tudo que vem fácil vai embora fácil. Como na natureza, tudo que é feito de uma maneira sintética acaba dando ruim, quais são as consequências? Essa pessoa, ela vai ficar mais forte? Vai. Mas junto de ficar mais forte, vai ter um monte de efeito colateral. Então, vamos falar de alguns efeitos colaterais aqui. Primeiro, impotência, a hipotência. Isso aqui está escrito errado, tá? Mas é hipotência. Deixa eu até botar para cá. Enfim, depois eu mostro. Por que pode dar hipotência? Pensa aqui comigo. Quem vai produzir a testosterona é o testículo, né? Que são as gônadas masculinas. Aí, o testículo, ele tá lá, trabalhando, produzindo a testosterona dele, tá de boa. Aí, o cara vai lá, puf, aplica testosterona. Aí, o testículo fala assim, ué, já tem testosterona aqui, eu não preciso produzir mais não, mas aí ele vai, ainda produz um pouquinho, aí o cara vai lá, puf, aplica mais testosterona. Até uma hora que o seu testículo vai falar assim, velho, você tá botando testosterona para jogo, para que eu vou produzir? Já tem. Então, o testículo, ele para de produzir testosterona. Ele vai diminuindo a atividade dele, então ele vai atrofiando. Então, a gente fala assim, o cara é bombado, fica com o pinto pequeno. Não é que o pinto fica pequeno, mas o saco escrotal, quando a gente está falando lá dentro dos testículos, eles realmente vão diminuir. O pinto não, mas o saco escrotal, os testículos diminuem. Por que vai diminuir? Porque o cara não está usando, ele não está produzindo, aquilo ali é para produzir um monte de coisa, entre elas hormônio. O cara não tá produzindo, então diminui. Aí, esses anabolizantes, eles são de ciclos. Aí, depois de um determinado ciclo, o que vai acontecer? Ele vai ter que tomar de novo, mas ele fica um tempo sem tomar. Nesse tempo sem tomar, aí o testículo fala, opa, não tem testosterona, então vou ter que produzir. Aí ele começa a produzir muito. Aí o cara aplica de novo, aí ele para. Vai ter uma hora que o testículo fala assim, meu filho, você resolve, ou vou ou não vou. E aí isso vai trazendo um mau funcionamento do testículo, gente, que pode levar, inclusive, a câncer de testículo. Já ouvi casos que o cara estava lá com 2 bolinhas e de repente viraram 3. 3 é um tumor. Tá? Então, não é brincadeira, não é brincadeira. E por que o cara pode acabar ficando impotente nessa brincadeira toda aí? Porque uma das coisas que está relacionado ao desejo sexual é a tal da testosterona. Se você fica nessa confusão de produz, não produz, aplica, não aplica, introduz, vai ter uma hora que você fala, você quer saber? Vou fazer, o organismo seu não consegue mais fazer. Se você não tem esse estímulo, você acaba não conseguindo ter ereção, você acaba ficando impotente, tá? Outro problema que pode acontecer, câncer de fígado. Por que pode ter câncer de fígado? Porque lembra que a gente falou que todo esse excesso aí de colesterol, dos lipídios, dos hormônios esteroides, eles voltam para o fígado para ser metabolizado lá. Então, se você está botando excesso, você vai começar a fazer com que seu fígado trabalhe muito, e isso pode trazer também um câncer de fígado. Teve uma vez uma Big Brother, chama Maria, não sei se vocês vão lembrar. Ela tinha até uma voz, assim, de paniquete, sabe? Uma voz grossa, toda gostosona. Ela ganhou o Big Brother, ela ganhou. E assim que acabou o Big Brother, ela sumiu da mídia, o que é difícil, né? Porque geralmente quando ganha, a galera fica um ano estourada na mídia. Ela sumiu.
Ela sumiu. E aí, depois dos 2 anos, ela voltou. E aí, o que ela contou? Que na hora que ela entrou no Big Brother, ela tomava bomba, ela se aplicava. Aí ela ficou durante os 3 meses na casa sem aplicar, e aí ela foi, e é visível, assim, primeira semana do programa e a última, parece que ela foi murchando, porque ela fazia atividade, mas ela não tinha nada externo, né? Nada, nenhum estímulo artificial. E aí, quando ela saiu do programa, parece que eles fazem um check-up na pessoa para saber se está tudo bem ou não. E aí, sabe o que descobriram? Que ela estava com câncer de fígado. Então, ela saiu com 1 milhão e saiu com o diagnóstico do câncer de fígado. Tratou durante um período lá, depois de 2 anos ela voltou para a mídia e contou. E levantando a bandeira, tipo, olha, não vale a pena tomar bomba, porque eu tive um câncer de fígado e quando para de tomar, enfim, tá? Uma outra coisa que acontece que é muito comum, a alteração de LDL e HDL, que a gente acabou de falar. Como esse hormônio é um hormônio esteroide, como a base dele é colesterol, você está botando para dentro alguma coisa de uma origem parecida lá com o colesterol, que é esteroide. Então, você dá uma desregulada também no LDL e HDL. Então, aumenta a chance de ter infarto do coração, né? Aumenta a chance de ter acidente vascular cerebral, então é um perigo também. Sem contar que começa a dar muita espinha, pode perder cabelo, no caso dos homens pode ter aumento de mama, no caso das mulheres, a mulher fica mais masculinizada, voz mais grossa, aquela voz de paniquete, né? Voz mais grossa. No caso das meninas, acontece aumento do clitóris. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, aqui são algumas consequências. Então, aqui, você vai olhar para o corpo desse homem, né? Bonitão. Não é uma coisa que me agrada muito, não. Acho muito artificial. Mas isso daqui, você pode atingir esse corpo malhando só? Pode, claro que pode. Só que você tem que ter uma alimentação super regrada, você tem que ser extremamente organizado, você tem que cumprir os seus horários, você tem que treinar, você tem que fazer tudo. A galera não quer ter trabalho. Então, o que a galera quer fazer? Curtar o caminho. Se quer encurtar o caminho, é o que ele está fazendo. Ele está injetando a bomba, ele está injetando esse hormônio artificial. Como consequência, vai ter aumento de massa? Magra? Vai, mas outras consequências também. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, olha. Isso daqui, então, seria uma artéria de uma pessoa normal. Tá vendo que essa artéria aqui tem a arteriosclerose, ó? Tem aquela plaquinha que a gente falou de lipídios. Isso daqui pode acontecer com esse cara. Inclusive, esse cara pode ter um infarto, esse cara pode ter um AVC. Por incrível que pareça, isso daqui é uma mulher. Ó, até confundi. Isso aqui é um homem. E ele teve crescimento de mama. Isso daqui são espinhas que podem aparecer também no dorso aqui do homem. É comum que apareça também, ou da mulher, dá muita espinha nas costas aqui. Muito quando a gente é adolescente, a gente não tem uma quantidade maior de espinho também, por causa de quantidade de hormônio, né? Isso aqui, gente, por incrível que pareça, não é um micropênis. Isso daí é um clitóris aumentado. Aí você fala assim, ah, professora, mas aí é bom, né? Porque o clitóris é um órgão da mulher que vai dar prazer para a mulher. Se ele está aumentado, é uma vantagem. Só vejo vantagem. Eu vou ficar forte e ainda vou ter mais prazer. As meninas sabem que é uma região que dá prazer pra gente, mas é uma região muito sensível. Ô, gente, a cabeça do pênis tem menos da metade de terminações nervosas do que essa região aqui nossa, ó. Então, é prazeroso? Dependendo da situação, pode ser, mas nesse caso aqui não vai ser nada de prazer, vai ser dor. Porque ele fica muito aumentado, então ele fica muito sensível. Então, quando chega nesse ponto, a menina não consegue usar calça, a menina não consegue usar short, porque qualquer coisa que dá uma roçadinha ali vai machucar muito, porque vai ficar muito sensível. E sabia que existem casos extremos, é extremo, não é comum não, tá? Mas tem na literatura casos da menina ter que tirar fora, porque tá tão aumentada, ela sente tanta dor que ela tem que tirar. Olha que porqueira, vai perder um órgão que é destinado para dar prazer para ela. Então, ou seja, só desvantagem. Eu não estou vendo vantagem nenhuma aqui. Ah, a vantagem que eu vou ter esse abdômen aqui. Cara, se você tiver disciplina, ou menina, se você tiver disciplina, você consegue ter um corpo sarado e saudável. Se você tiver, né, procurar uma alimentação saudável. O negócio é disciplina. Se quiser pular o passo, se quiser dar uma encurtada, você vai ficar forte, mas vai ter consequências, tá? Então, eu já vou deixar vocês perguntarem. Isso daqui é o resumo de tudo que a gente falou. Então, o que é comum, tanto em meninas e meninos que usam bomba, que usam esse hormônio sintético de testosterona, que é a mesma base do colesterol, que é um hormônio esteroide?
presença de acne, retenção de líquido, a pessoa pode ficar mais agressiva, enfim. Mas as coisas mais importantes que a gente falou: comprometimento da fertilidade, maior risco de hipertensão, infarto, AVC, redução, aqui ele colocou redução do colesterol bom e aumento do colesterol ruim, vamos melhorar isso, né? Redução de HDL e aumento de LDL, tá? Isso comum para todo mundo. Pensando especificamente em cada sexo, meninos, calvície, aparecimento de mamas, atrofia do testículo, diminui testículo, se diminui testículo, diminui a quantidade de espermatozoide que você produz, então você pode não conseguir mais ter filho, você pode ficar estéril, isso se conseguir ter relação sexual, porque existe chance também de você não conseguir ter relação sexual, tá? No caso das meninas, vai engrossar a voz, o seio vai diminuir, tá vendo? O corpo ele fica mais muscularizado. A menstruação começa a falhar, começa a não funcionar direito, aumenta a produção de pelos e, em alguns casos, pode, como eu falei com vocês, ter aumento do tamanho do clitóris, que também não é uma coisa tão interessante. Tá bem? Resumão, furado. Não faz sentido, né? Vamos ver as perguntas aqui. Causa infertilidade, professora? Oi? Causa infertilidade também? Pode causar, Amanda, porque a gente não está falando de um hormônio sexual. Então, no caso dos meninos, por exemplo, quem vai produzir os gametas é o testículo. Se o cara ele está usando e é um hormônio que é produzido pelo testículo, assim como os espermatozoides são produzidos por testículo, ele está usando uma substância externa que é muito parecido com a testosterona, né? O testículo pode entender que não precisa trabalhar mais. Por isso que ele atrofia e por isso que ele diminui a quantidade de espermatozoides produzidos. Quando o cara parar de aplicar, pode ser que volte? Pode. Mas pode ser que dê ruim também? Pode. Pode ser que ele pare e apareça um tumor, ele tenha câncer de testículo? Pode ser que ele pare e não aconteça nada. Meninas, quando estão tomando, no geral elas não ficam menstruando direito, também traz uma certa infertilidade. Quando elas pararem, pode ser que o ciclo volte normalmente e tudo certo, mas pode ser que isso traga consequências também. Eu acho que é um preço muito caro para pagar para ver, sabe? Em nome de estética, né? Porque não é em nome de saúde. Porque se fosse saúde, o cara faria com alimentação. Opa, meu brinco caiu. O cara faria com alimentação, com atividade física normal. Então, na verdade, é em nome de estética. Nem eu natural. Se vocês procurarem, vocês já devem ter, na internet ou de gente conhecida, vocês já devem ter escutado de gente jovem que teve ataque cardíaco em academia. Não é tão raro assim, não. Pode, estou falando que foi, não, né? Nem sei se vocês conhecem alguém ou não. Mas é uma das consequências dessa alteração aí. Essas doenças cardiovasculares pode estar alterado. E aí, uma boa questão de Enem, que o Enem pode te perguntar, tipo, ele pode falar assim, qual que é a relação de ataques cardíacos em jovem com o uso de anabolizante? Aí você vai conseguir falar, vai falar assim, olha, o anabolizante, Enem, ele é de origem lipídica. O anabolizante é um esteroide, assim como o colesterol. Então, se o cara está injetando esse anabolizante, que é a mesma origem do colesterol, isso vai alterar, sim, a quantidade de colesterol que ele tem, vai alterar LDL, HDL, e sim, pode alterar o funcionamento do sistema cardiovascular dele. Então, essa é uma boa explicação. É uma boa pergunta que poderia cair. Eu, se fosse o Enem, faria uma boa pergunta dessa. Vamos ver as perguntas aqui do lado. Aquela injeção para não descer a menstruação também faz isso? Eu ouvi dizer que fica sem menstruar, não. Não, Thalita, isso aí não tem nada a ver. Essa injeção é um anticoncepcional. Aí não tem nada a ver. É hormônio, sim, mas esse hormônio é um hormônio feminino, não tem nada a ver com esteroide. Esse que a gente está falando seria um análogo à testosterona, um hormônio masculino. O pessoal toma para crescer massa, crescer musculatura. Essa injeção que você está falando não tem nada a ver. É hormonal também, mas aí tem a ver com regulação de ciclo. Que nem a gente toma anticoncepcional, o remédio, você pode injetar, em vez de você tomar todo dia, você injeta uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses. Não tem nada a ver, tá bem? Eu vi um dia uma menina bombadíssima, toda cortada de música, com a cara cheia de espinha, tomando esse... Aí.
Não tô falando nada que é não, tá, Bela? Não conheço a menina, não tô acusando ninguém. Mas tá vendo que tem umas coisas que batem? A espinha nas costas pode ser natural também, claro. E principalmente quando a gente é adolescente, a gente tem muita. E tem gente que tem muita tendência a ter. Tem uma amiga minha também. Olha, o bicho foi mal, gente. Tem uma amiga minha que teve que tomar um remédio, acho que Racutan, sei lá. Porque ela, mesmo com 35 anos nas costas, lotada de espinha. Genético, né? Ela não toma nada. Então, não é porque você tá olhando na rua e vê o cara cheio de espinha que você vai achar que o cara usa bomba, né? Óbvio que não. Existem várias possibilidades, mas uma das consequências de quem usa bomba pode ser o acúmulo de espinhas. Não quer dizer que quem tem muita espinha usa. Deu para entender, né? Pelo amor de Deus, né? São coisas diferentes. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Rolou? Deu para entender? Essa associação com lipídios. Ah, gente, então para acabar, faltam 2 minutos. Espinhas é consequência da menstruação? Espinha é consequência de um monte de coisa. Por exemplo, quando a pele é muito oleosa, pode dar espinha. Quando a gente está para menstruar no início da nossa vida, assim, os hormônios estão muito regulados, também pode gerar espinha, tá? Ficar sem menstruar faz mal. A má alimentação pode dar espinha, Fê, que nem a Fê falou. Thalita, depende do que você está sem menstruar. Se você está sem menstruar porque você toma um anticoncepcional, não tem problema. Se você está sem menstruar porque você usa um DIU de progesterona, é esperado que você não menstrue, não tem problema. Mas se você não está tomando nada e se você está sem menstruar, você tem que dar uma olhada. Porque o normal é que a gente menstrue todo mês. A gente só não vai menstruar... É porque eu vi um negócio que eu gosto de ler esses trem de médico, e eu vi um que falou que a pessoa, se ela ficasse, não tinha problema nenhum. Então, tipo, eu não sei se isso é mito ou se é verdade. Então, eu acho que não tem problema nenhum, Thalita, porque tem gente que acha que tem que menstruar para parecer que está saudável. Então, tem gente, por exemplo, que vai tomar anticoncepcional, faz aquela parada, a gente toma uma determinada quantidade de dias, faz uma paradinha, nesse momento a menstruação desce, depois você volta a tomar anticoncepcional, né? E tem alguns anticoncepcionais que emendam cartela. Aí tem gente que fala assim, pô, mas emendar cartela não vai me fazer mal, não? Eu ficar sem menstruar? Ou tomar uma injeção que eu fico 3 meses sem menstruar, não vai me fazer mal, não? Ou usar um DIU de progesterona e eu ficar sem menstruar, não vai fazer mal, não? Nesses casos, não, porque você está sem menstruar, você tem uma explicação para isso. Porque você está mantendo o seu nível de hormônio tal. A menstruação é quando você tem essa regulação nos hormônios, a gente pode falar disso mais para frente. Mas se você não tem essa regulação dos hormônios, você não vai menstruar, tá tudo bem. Mas, Professora, é normal a mulher menstruar 2 vezes no mesmo mês? Menstruar 2 vezes no mesmo mês? Pode, porque às vezes o ciclo da mulher é curto. O ciclo médio da mulher é mais ou menos de 28 dias. Mas tem gente que tem ciclo de 20. Então, se a pessoa tem ciclo de 20, se ela menstrua dia 1º, dia 21, ela vai menstruar de novo. Então, o ciclo vai variar muito de mulher para mulher. E se naquele período você está mais estressado, isso pode gerar também alguma coisa. Agora, o que não é normal é se sair do padrão. Entendeu? Então, assim, você não está tomando nada... E aí, de repente, você está sem menstruar tem 3, 4 meses. Você não está tomando anticoncepcional. Você não está grávida. Por que você está sem menstruar 4 meses? Aí você vai procurar uma ajuda. Pode ser que você tenha, sei lá, ovário policístico, pode ser nada, pode ser qualquer coisa. Então, vale a pena procurar. Sobre esse trem de limpar, eu, particularmente, eu gosto de menstruar. Eu me sinto bem quando eu, sabe? Parece que tá rolando direitinho. Teve uma época que eu tomei anticoncepcional, que era anticoncepcional que emendava a cartela. Eu não gostei. Eu acho que, na minha cabeça, era importante eu menstruar. Mas a minha médica, na verdade, eu já fui mais de um médico e conversei com algumas pessoas na universidade, as pessoas falam assim, olha, se você não quiser menstruar e se você toma um remédio certo que pode emendar, é a tal do DIU de progesterona. O DIU de progesterona, geralmente as pessoas não menstruam quando usam ele. E, teoricamente, está tudo bem. Você não precisa limpar, teoricamente, porque você está mantendo os seus hormônios mais ou menos estáveis ali. O problema de não menstruar é se você não está tomando nada. Então, é porque tem alguma coisa está acontecendo ali, entendeu? Tem como aumentar o ciclo? Não, Thalita, o ciclo é de cada um, né?
O que eu reparo que com o nosso envelhecimento, aquelas que fazem uma divisão, né? Momento mulheres aqui. Eu reparo que quando agora eu tô ficando mais velha, ele tá mudando, ele tá ficando um pouco mais curto. O meu ciclo ele é mais longo, ele tá ficando um pouco mais curto. Mas isso é de cada mulher. Então, não tem jeito. Tem gente que tem ciclo de 40 dias, tem gente que tem ciclo de 22, 23 dias. Isso depende de cada mulher. Tá bem? Dúvida mais? Professor, chegou ou não, né? Quem que é hoje? Eu não sei quem que é. Professora, A Polly, ela falou que a reunião já está acabando. Ah, não, então tá. Então eu vou aproveitar só uma coisa antes da Polly vir e vou falar só a última coisa, pode? Bem rapidinho? Prometo? Faltou um único Claro, slide. claro que pode falar, meu Deus. Fala aí. Então, bora, que aí é o último slide, a gente acaba lipídio e a aula que vem a gente começa a proteína. É só a última coisa mesmo, que é muito rápido. Que é isso daqui, ó. A gente já falou, então, de esteroides, a gente falou dos hormônios e tal. E a última coisa que falta é falar de cerídeos, é o último grupo de lipídios. O que são os cerídeos? São as ceras. Então, a cera do ouvido, a cera da abelha, a cera que eu falei com vocês que tem na folha, na parte de cima, a cera que tem na maçã. Você já viu que a maçã parece que brilha? Porque tem uma camada de cera ali. Se você tiver dúvida, passa a unha. Vai sair uma cerinha na sua unha. Todas essas ceras vão ter a mesma função, que é impermeabilizar. Por que a cera impermeabiliza? Porque cera não é lipídio, lipídio não é apolar, então onde tem lipídio impermeabiliza. Por isso que é importante ter cera no nosso ouvido, porque a gente não vai deixar suja, que treina hoje, o cara vai me dar um beijo, a menina vai me dar um beijo, vai que tem, não, né? Limpa. Mas não tem que ter neurótico, a cera tá ali, não é por um acaso. Quando a gente vai nadar, quando a gente vai mergulhar, a cera protege o nosso ouvido interno. Por quê? Porque como a cera é lipídio, é de origem hidrofóbica, é apolar. Então, não vai deixar, vai repelir a água. Então, é uma ajuda. A mesma coisa quando a gente fala tanto da maçã quanto da folha. Tá vendo que a folha brilha em cima e é opaca embaixo? A gente já tinha conversado sobre isso. Por que ela brilha em cima e é opaca embaixo? Porque em cima tem uma camada de cera. Por que ela tem camada de cera em cima e não tem embaixo, professora? Uai, o sol tá aqui. Olha isso, que é um sol. Tá batendo diretamente na folha. Aqui que é o lugar que ela vai perder água. Não vai perder água por baixo. O sol está incidindo, vai perder água aqui de cima. A planta não quer ficar perdendo água. Então, o que ela faz para evitar que ela perca água? Vamos botar a camada de cera ali para dar aquela impermeabilizada, que evita que a água saia por evaporação. A mesma coisa aqui da maçã e de alguns vegetais. Tá bem? Então, agora sim. Professora, lipídios, oi. Eu achava que a cera da maçã não era natural, não. Ah, então, ó, já que a Polly não chegou, eu vou continuar. Ô, Fê, a cera da maçã é natural, mas, vou até melhorar minha frase, a maçã produz uma cera natural. Só que o que acontece? Você já viu que quando a gente come muito com o olho. Quando a gente olha aquela maçã e vê que aquela maçã tá brilhando, vermelhinha, bonita, não dá vontade de comer mais? Você fala, essa maçã tá cara boa. O que a indústria faz? Povo safado, sem vergonha. A maçã naturalmente já tem uma cerinha. Só que eles fazem o seguinte, eles colocam uma quantidade maior de cera. Para ela ficar brilhante, para ela ficar com uma cara mais suculenta. Então, você está certa. A maçã tem cera adicionada, que a indústria coloca. Mas, naturalmente, ela tem cera também. Não é tanta cera, mas tem cera. Ah, entendi. Porque eu não tinha ouvido falar nisso, aí eu fiquei com dúvida. Mas você está certinha. Essas indústrias, eles acabam colocando um pouco mais de cera. Eles falam que não é para ajudar a vender, para ficar mais bonito, não. Eles falam que ajuda a impermeabilizar. E ajuda mesmo, né? Como não perde água, ela fica mais tempo viável para vender. Mas, além disso, além dela ficar mais tempo viável para vender, é interessante também porque ela fica mais bonita, mais suculenta. Você já viu quando a gente estiver nesses supermercados chiques, parece que eles até borrifam água, a bichinha fica cheia de gotinha de água, fica até bonito de ver, né? É porque tem uma camadinha de cera ali adicionada, além da camada de cera natural. Por isso, de novo, quando você pega aqui a minha plantinha, ó, a parte de cima, ela é muito mais brilhante do que a parte de baixo, porque a parte... Nossa, acabei de quebrar. Porque a parte de cima tem a cera. Tá na dúvida? Estiver andando na rua, pega uma folha e passa a unha na parte de cima e passa a unha na parte de baixo. Você vai ver que dependendo da folha, se ela brilha bastante, tem uma camadinha de cera na parte de cima. Para quê? Evitar que ela perca água. Então,
A do ouvido, a mesma coisa. Ah, e a da abelha? A da abelha, na verdade, é função estrutural, né? A cera ajuda na estruturação da colmeia. O que eu acho que se eu puder resumir, então, tudo que a gente viu 3 aulas de lipídios, né? Se a gente puder resumir tudo que a gente viu em lipídio, a principal informação de todas, lipídio, molécula apolar. Ou seja, hidrofóbica. Ou seja, não dissolve em água. E aí todas essas características, aí cada um vai ter características específicas, a gente vai conversando, mas no geral é isso. Então, pensou em cerídeo? Pensa em lipídio, que é apolar. Então, quais as consequências de eu ter uma camada de cera em cima de alguma coisa? Para impermeabilizar. Essa que é a ideia. Tranquilo? Foi? Boa. Tranquilo. Então, tá bom. Então, com isso, agora sim, passamos a régua em lipídio. Ó, já passamos a régua lá no início do ano. O que a gente falou? A gente falou de átomos, depois a gente falou de água, aí depois a gente falou de carboidrato, e agora a gente passou a régua em lipídios. Próxima aula, proteína. Vamos falar bastante de proteína. Proteína é bem extensa, eu vou tentar dar uma enxugada, mas proteína é muito, 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 muito importante para a gente. Aula que vem, vamos falar de proteína. Demorou? A Poli não deu notícia, né? Ou deu? Tá aí? Não tá? Deixa eu ver. Ah, ela falou que já vai entrar, que a reunião vai acabar quase agora. Então tá, pessoal, eu vou... Se bem que eu não posso... Será que eu posso deixar vocês? Eu sempre fico nessa dúvida. Se eu deixar vocês, eu acho que a gravação cai, não cai? Eu tenho que entregar uma prova para amanhã, eu tenho que fazer. Eu acho que eu... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Um minuto. Se eu deixar a reunião, será que eu consigo deixar alguém? Boa noite. Agora que eu tô vendo aqui você fez. Acho que pode. Tá, vou tentar sair sem avacaiar. Se eu avacaiar, eu volto. Tá bom? E deixa eu ver se a Poli tá aí. Tá. Vou tentar sair. Ah, a Poli chegou. Melhor ainda, porque aí eu não preciso abandonar o barco. Deixa eu passar o bastão para ela. Oi, Poli, tá aí? Chegou? Tô aqui, querida. Como vai? Então tá. Tá Eu tava te joia? esperando. Vou passar o bastão